a reunião da reunião conjunta da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, da Comissão de Obras e Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana e da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Agradecendo a presença dos vereadores Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, do vereador Marcelo Kraus, presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, do Marcos Pereira de Paula, membro da Comissão de Obras e Serviços Públicos, Dr. Kenner Augusto Maia, presidente da Comissão de Saúde, Jorge Andrade, membro da Comissão de Saúde, Fabrício, suplente da Comissão de Constituição, e também a presença do vereador Santi, pela comissão de... primeiro suplente da Comissão de Obras e Serviços Públicos. E não, também agradecer a presença do técnico legislativo, Luiz Gonzaga. Estará em discussão o projeto de lei número 4159/2017, que altera a redação da Lei Municipal número 3097/2015, que instituiu o Código Sanitário do município de Itajubá e dá outras providências, de autoria do vereador Ricardo Zambrana. Eu gostaria de pedir ao Luiz Gonzaga fizesse a leitura do parecer, por favor. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana e Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4159/2017. Relatório. Verso o presente parecer sobre o projeto de lei 4159/2017, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Ricardo da Fonseca Tamos Zambrana, tendo por objeto alterar a redação da Lei Municipal 3094 de 2015, que instituiu o Código Sanitário Municipal e dá outras providências. A justificativa ao projeto esclarece que a nova redação do artigo 9º e 9A e 9B irá otimizar o trabalho realizado pela vigilância sanitária quanto à validade, riscos da atividade e renovação de alvará, sendo esses artigos baseados no Código Sanitário Estadual. O parágrafo 2º do artigo 31 a ser inserido na lei fornecerá a definição das penas educativas que atualmente não constam no Código Municipal. Essas definições são oriundas do Código Sanitário Estadual de Minas Gerais. O projeto vista também uma correção da numeração dos incisos do artigo 31. Parecer do relator. O artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal permite aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, o que se verifica no caso presente, pois a legislação atende às questões sanitárias do município, estando correta a competência do legislador municipal. Quanto à iniciativa do projeto, parece-nos que o projeto em questão não ofende o artigo 48 da Lei Orgânica Municipal, que reserva ao prefeito matérias que criem despesas ou atribuições para o Poder Executivo. Isto porque as alterações propostas impõem obrigações para particulares, enquadrando na chamada competência comum ou concorrente entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, como leciona Eli Lopes Meireles. Leis de iniciativa da Câmara ou mais propriamente, de seus vereadores, são todas as que a Lei Orgânica Municipal não reserva expressa e privativamente à iniciativa do prefeito. As leis orgânicas municipais devem reproduzir, dentre as matérias previstas no artigo 61, parágrafo 1º e 165 da Constituição Federal, as que se inserem no âmbito da competência municipal. A jurisprudência nacional já manifestou pela competência concorrente em casos semelhantes, valendo conferir. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ação direta de inconstitucionalidade, publicada em 15/7/2008. A emenda, ação direta de inconstitucionalidade, Lei número 21 de 2007, do município de Guaporé, que
de origem parlamentar. Essa lei concede a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para portadores de vírus do HIV e de câncer, matéria tributária e não orçamentária, competência comum ou concorrente dos poderes executivo e legislativo, precedentes do Supremo Tribunal Federal e desse tribunal. Ato normativo que, em seu artigo 4º, estabelece prazo para a respectiva regulamentação pelo Poder Executivo. Inconstitucionalidade verificada. Dever de obediência ao exercício fiscal contemporâneo à sua edição, a fim de não gerar incertezas aos cofres públicos e também por observância ao comando do artigo 154, inciso 1, da Constituição do Estado, que veda o início de programas ou projetos não incluídos nas leis orçamentárias anuais. Ação direta de inconstitucionalidade, julgada parcialmente procedente. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei Complementar 345 de 2013 do município de Serrana, regulamentando a realização de feiras temporárias na cidade. Alegado vício de iniciativa e afronta à legislação tributária local. Primeiro, o contencioso de constitucionalidade, por via de ação direta de lei municipal, tem como exclusivo parâmetro a Constituição Estadual no artigo 125, parágrafo 2º da Constituição Federal, sendo defeso e contraste com a legislação municipal. 2. Não ocorre o alegado vício de iniciativa em face da competência das câmaras municipais para a elaboração de leis, dispondo sobre matérias de interesse local, não reservadas constitucionalmente ao chefe do Poder Executivo. 3. Lei impugnada que não padece de vícios de iniciativa ou de natureza orçamentária, viabilizando até mesmo a ordem e o crescimento da economia local. 4. Julgar improcedente a ação, cassando a liminar concedida. Incidente de inconstitucionalidade, Lei 15.442, de 9 de setembro de 2011, do município de São Paulo, que dispõe sobre a limpeza de imóveis, o fechamento de terrenos não edificados e a construção e a manutenção de passeios, bem como cria o Disque Calçadas, revoga as leis número 10.508, de 4 de maio de 88, e a de número 12.993, de 24 de maio de 2000, o artigo 167 e o correspondente item constante no anexo 6 da Lei 3.478, de 30 de dezembro de 2002, projeto de iniciativa do Poder Legislativo, sanção pelo Prefeito Municipal. 1. A competência para a criação de lei que impõe obrigações a particulares quanto à construção e à manutenção de calçadas contíguas a seus imóveis é concorrente do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Incorrência de ofensa ao artigo 24 da Constituição do Estado de São Paulo. 2. A imposição ao Poder Executivo do dever de fiscalizar o cumprimento da lei não significa violação ao princípio constitucional da separação dos poderes e não implica a criação de despesas sem respectiva fonte de receita, uma vez que a fiscalização é inerente ao exercício regular do poder de polícia pelo Poder Executivo em relação ao cumprimento de todo o complexo das posturas municipais. Ausência de ofensa aos artigos 2º, 61, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Constituição Federal e parágrafo 5º, parágrafos 5º, 25, 47, inciso 1 e 144 da Constituição Estadual. Inciso 3. A imposição de obrigação a particulares quanto à construção e à manutenção de calçadas contíguas a seus imóveis não constitui responsabilização de natureza civil, o que significaria vício de inconstitucionalidade por invasão de competência exclusiva da União, ausência de ofensa ao artigo 23, inciso 1 da Constituição Federal. 4. A criação do Disque Calçadas não implica despesas adicionais àquelas próprias da ouvidoria municipal. Ademais, esse serviço poderá restringir-se ao atendimento eletrônico, conforme previsto na lei, inserindo-se assim no âmbito de serviços de informática do Poder Executivo. 5. A tabela de multa anexa à lei, com valor por metro de testada do imóvel, não viola o princípio da razoabilidade, não tendo caráter confiscatório, nem mesmo pela previsão de acumulação a cada 30 dias, critério necessário que vem sendo adotado desde a Lei 10.508, de 4 de maio de 88.
Incidente de inconstitucionalidade, improcedente. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei 4.518, de 4 de outubro de 2011, do município de Suzano, que institui a obrigação de fornecimento de cadeira de rodas pelas agências bancárias locais. Matéria de interesse local e também atinente à proteção e à garantia dos direitos de portadores de deficiência física e pessoas com mobilidade reduzida, em relação à qual era lícito ao município legislar, nos exatos limites da competência definida nos artigos 23, inciso 2 e 30, inciso 1 da Constituição Federal. Incorrência outrossim de vício de iniciativa do projeto de lei pelo Legislativo. Haja vista que a norma editada não regula a questão estritamente administrativa, afeta ao chefe do Poder Executivo, delimitada pelos artigos 24, parágrafo 2º, 47, incisos 17, 18, 166 e 174 da Constituição Estadual, aplicáveis ao ente municipal, por expressa imposição da norma contida no artigo 144 daquela mesma carta. Previsão legal, na verdade, que apenas impõe obrigações a particulares e não implica aumento de despesas ao município, uma vez que o dever de fiscalização do cumprimento das normas é connatural aos atos normativos e não tem efeito de gerar gastos extraordinários. Precedentes desta Corte, ação de inconstitucionalidade julgada improcedente. Desta forma, salvo melhor juízo, não vemos nenhum problema quanto aos vícios de iniciativa e competência do projeto, estando o mesmo apto para tramitar. Analisando o conteúdo do projeto, vemos que as alterações do artigo 9º modificam poucas coisas no texto deste artigo vigente, apenas subdividindo o texto dos parágrafos existentes. O artigo 9A e 9B dispõe sobre o chamado risco sanitário para a concessão e a renovação de alvará sanitário, de acordo com o perfil de cada estabelecimento e o risco de produtos e serviços causarem efeitos prejudiciais à saúde das pessoas e da coletividade. O artigo 3º do projeto corrige a redação dos incisos do artigo 31, pois nestes o inciso 11 era repetido, passando com alteração a constar incisos 11 e 12. Voto do relator. Ante todo exposto, parece-nos que o objeto de lei não contém vício de inconstitucionalidade nem de ilegalidade, razão pela qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. Itajubá, 8 de março de 2017, assinam os vereadores Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Legislação e Redação, vereador José Maria Silva, pela Comissão de Obras, e Mônica Cristina Vieira, relatora da Comissão de Saúde. Obrigado, Luiz. Então, da parte da Comissão de Constituição, o projeto está apto para tramitar, sem nenhum impedimento legal. Por parte da Comissão de Saúde e da Comissão de Obras, fica aberto o debate, a discussão do parecer e do próprio projeto, porque são comissões de mérito, né? Pois não, vereador Santos? Exatamente. Nós vamos votar em plenário o mérito do projeto, já que ele constitucionalmente está ok. Eu só queria perguntar, eu vim substituindo o vereador José Maria Silva, ele é o relator. Eu vou ser o relator? O membro? Não, né? Não, é porque ele assinou, né? Então, O senhor vai constar na ata que participou da reunião, mas não está falando. Ele já assinou esse parecer? Ele já assinou. Ah, tá. Então, é que eu quero... essa dúvida minha, se eu sou relator, porque eu não concordo com essa assinatura. Ah, tá. No meu entender, esse parecer se refere apenas à constitucionalidade, não mérito. Não cita nada de mérito. A questão que eu digo ele impõe obrigações para particulares e qual o benefício para a população. Esse seria o parecer de mérito. Como não tem o parecer de mérito, eu entendo que a comissão de mérito não deve assinar junto com a outra comissão se não tiver no texto tema referente ao mérito do projeto, benefício para a comunidade num todo. Esse é o meu posicionamento, senhor presidente. Obrigado.
Vereador Santi, mesmo com essa observação feita aqui, analisando o conteúdo do projeto, vemos que as alterações do artigo 9º modificam poucas coisas no texto desse artigo vigente, apenas subdividindo o texto dos parágrafos já existentes. E o artigo 9A e 9B dispõe sobre o chamado risco sanitário para a concessão da renovação de alvará sanitário de acordo com o perfil de cada estabelecimento e o risco de produtos e serviços causarem efeitos prejudiciais à saúde das pessoas e da coletividade. O artigo 3º do projeto corrige a redação dos incisos do artigo 31, pois nesse o inciso 11 era repetido, passando com alteração a constar incisos 11 e 12. Mesmo com essas observações, você tem esse entendimento? Sim. O parecer de mérito, a exemplo desse parecer, tem que fazer um relatório, um parecer do relator sobre o mérito da questão e o voto do relator. Então, no caso aqui, o voto do relator, ante todo o exposto, parece-nos que o projeto de lei não contém vício de inconstitucionalidade nem de ilegalidade, razão pela qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. Não houve nada de citação de mérito, né? Benefício que vai trazer. Então, no tocante a mérito, o benefício para a população, além do aspecto de inconstitucionalidade, nós aprovamos o relatório. Então, eu sinto que não houve parecer do relator. Nós estamos com dois vereadores em Belo Horizonte fazendo curso sobre a responsabilidade de comissão. O próprio vereador Zé Maria, que já é antigo, e a Mônica. Eu penso que deveríamos, assim, de minha parte, opinião minha, aguardar o retorno desse curso e eles fazerem, então, um parecer de mérito sobre o projeto. Acho que é o mais prudente. O parecer está em discussão com as observações feitas pelo vereador Santi. Pois não, vereador Kennedy. Boa tarde a todos. Só uma explicação prática. Eu tive a oportunidade de conversar com a farmacêutica Marília. Ela tem uma experiência em vigilância sanitária e hoje ela ocupa um cargo de coordenação da vigilância sanitária aqui em Itajuá. O Zambrana se baseou numa modificação estadual. O que ela me referiu que vai facilitar a vigilância, o acompanhamento dos estabelecimentos. O risco é de trazer doenças para a população. Então, o mérito, acho que diminuir o risco de trazer doenças à população, você vai melhorar a vigilância. Porque a equipe, como ela é pequena, hoje eu vejo lá também, como ela é pequena, não tem como se abranger todos os estabelecimentos. Então, acaba se fazendo escolhas aonde vai se fazer essa vigilância. Então, ela me disse que essa mudança dos artigos é benéfico. Uma observação em relação à lei, ela informou que o Estado ainda não homologou, nas leis sanitárias do Estado ainda não foi homologado, mas que o município poderia já estar fazendo a sua parte para essa mudança. Então, da parte de mérito que o senhor informa, talvez os relatores deveriam informar isso, que o benefício diminuir riscos exatamente de doenças, isso, vereador. É isso que eles deveriam pesquisar e trazer. Entendeu? Diminuir esses riscos de doença à população. Esse é o efeito principal aí. Eu concordo com o vereador Santi. Eu acredito que os dois relatores eles podem até ter feito uma análise de mérito, porém não colocou no papel, né? Eles não fizeram a análise de mérito formal, né? Eles não escreveram aqui no relatório o que eles entendem sobre o projeto. Então, acredito que, além do parecer sobre a legalidade do projeto de lei, faltou o parecer de mérito, tanto do vereador Zé Maria quanto da vereadora Mônica.
Então, acredito que poderia voltar isso para ambos, para eles fazerem de forma formal o relatório e a gente voltar a discutir essa questão. Continua em discussão. Você colocou, boa tarde, senhores, o vereador Marcelo Kraus, o parecer, no parecer está o mérito, não está no voto. No parecer, a próprio inciso, o artigo que o vereador Chico colocou, subentende que é o mérito para a população, mas não está no voto do relator, correto? Mas pela observação do vereador Sante, está muito superficial a análise de mérito do projeto. É isso, vereador? Realmente tem 3 páginas do parecer, 1, 2, 3 páginas do parecer, 3 páginas e meia do parecer trata da questão da legalidade. E um pequeno pedaço do texto é que fala do mérito. Então seria entrar mais no detalhe do mérito dentro do parecer e que o parecer conclusivo seja, ou seja, que o final do texto seja mais conclusivo. Presidente, haja o voto. Eu queria só, não justificando, eu queria dizer que eu não sei dizer de quem partiu a ideia de fazer esse parecer conjuntamente, né? Eu até entendo que as 2 comissões de mérito até poderia fazer conjuntamente, mas não sei dizer de quem partiu essa ideia, se foi dos próprios vereadores, né? Se alguém puder explicar aí. De antemão pode até parecer que é da secretaria, mas não foi não. Alguma coisa aconteceu aí que eu não acompanhei, né, com relação a esse projeto, e fui até surpreendido com essa reunião conjunta de 3 comissões, inclusive 2 de mérito. Mas eu entendo que deveria ser, porque parece que essa redação ela é idêntica à da Constituição Estadual, né? O que foi proposto, pelo menos, para a Constituição Federal. Parece que é a mesma redação. Mas isso também não justifica, não, porque o mérito tem ali umas perguntas a serem respondidas, né, vereador, né? Vereador Sante, nós conversávamos muito sobre isso, e respondendo essas perguntas, a gente consegue definir o mérito do projeto, né? Então, não foi feito esse trâmite dessa forma. Isso a gente consegue ver perfeitamente que esse relatório aqui, ele está muito assim, relapso, digamos assim, em relação ao mérito, né? Pode ser que o mérito esteja na cabeça dos vereadores, isso aí é verdade, mas no papel não está. Luiz, quando o presidente baixa ali, faz a leitura do projeto e baixa as comissões pertinentes, não é a Secretaria Legislativa que define as comissões pertinentes? As comissões, eles baixam as comissões justamente porque lá no regimento interno tem lá as suas especificações, as suas atribuições. Aí a Secretaria faz um estudo inicial para ver qual comissão que seria baixado o projeto, o presidente baixa. Aí os presidentes dessas comissões recebem uma cópia do projeto, né? O projeto já fica lá à disposição na internet, mas os presidentes recebem uma cópia. O jurídico também recebe uma cópia para fazer análise. Assim que a análise do jurídico está pronta, os relatores, todos os relatores recebem uma cópia da análise do jurídico para fazer o seu estudo, né? E aí continua o processo. Aí a gente aguarda. Agora, eu queria entender qual foi a decisão desse projeto para que fosse feito parecer em conjunto. Eu não sei, a decisão não foi minha. Eu garanto para vocês que não foi minha, lá na secretaria, né? Então alguém tomou essa decisão aí, que eu não sei dizer quem, para fazer esse parecer em conjunto, né? Aí eu concordo plenamente que esse projeto merecia um estudo de mérito, sim, até porque é bacana o projeto, né? O projeto merece ser detalhado. Por que isso? Para que o público que nos assiste possa entender melhor o objetivo do projeto, né? Aí fica mais fácil depois também, com a leitura
do mérito, das comissões de mérito, fica mais fácil o entendimento do projeto até para a votação, né? Então o mérito é sim um trabalho importante a ser feito, né? Ele não vai impedir do projeto ser votado, né? Só a Comissão de Constituição e Finanças que pode fazer isso, mas é um assunto que é um trabalho que deve ser feito pelas comissões para que os vereadores possam tomar entendimento da matéria a ser votada, né? E o público também, principalmente o público, né? Só isso. Não, é só separar os pareceres, só pedir para separar as comissões de mérito, darem parecer separado. Mesmo porque o vereador aqui, só para os vereadores novatos, no plenário você vota o mérito do projeto. É importante que tenha o parecer de mérito, o relator faça o estudo, faça um relatório, a comissão analisa e vota, porque ele vai dar subsídio para a votação em plenário. Quando lido o parecer, lá os pareceres, aí fica mais explícito para o vereador o porquê daquele projeto, se ele é bom, se não é e tal, o vereador poder então dar o seu voto. O vereador vota no plenário no mérito, não é na constitucionalidade. A Comissão de Constituição, Redação, etc., o parecer dela é determinante. Se ela der parecer contrário, o projeto não tramita. Ele para. Então, ela só vê a legalidade. Aí a comissão analisa, vê, deu parecer, é legal? Segue adiante. Aí o mérito é que vai definir o voto do vereador. Então, é importante. Esse é um trabalho que a gente sempre fez, né, Luiz? É que tenha sempre parecer de mérito, parecer de financeiro, quando envolve finanças, e o parecer da constitucionalidade. Não é, doutor? Muito obrigado. Senhor presidente, normalmente quem auxilia no mérito somos nós lá, os técnicos ativos, que auxilia os vereadores, né, a elaboração do mérito. A gente faz algum trabalho lá de pesquisa nesse sentido aí, que depois repassa para o vereador em cima desse trabalho elabora o seu mérito, né? Muitas vezes até aproveitando bastante aquilo que foi feito na secretaria. Eu volto a dizer, eu não entendi por que não foi feito isso na secretaria, né? Talvez seja porque a secretaria agora está um pouco difícil, assim, no momento, nessa fase de transição, ela está um pouco sem comando, né? Então, cada um trabalhando por si lá. Talvez seja isso. Eu não sei dizer para o senhor realmente o que aconteceu, mas eu imagino que seja isso aí. Porque quando nós estávamos diante da secretaria, passava na mão da gente todos os projetos, eu distribuía entre os técnicos ativos para que eles fizessem os trabalhos, esse pré-trabalho de estudo de mérito. E agora a gente não está fazendo mais isso em função de não ter mais lá a chefia, né? No momento, nessa fase de transição, não tem a chefia lá, então não está acontecendo mais isso. Mas eu entendo que assim que resolver esse problema, volta à normalidade. Queria agradecer a presença aqui do Dr. Gustavo, assessor jurídico da Casa. Dr. Gustavo, o que está em discussão aqui é a questão do parecer jurídico, o parecer conjunto, Comissão de Constituição, Comissão de Obras e Comissão de Saúde, com relação a esse projeto de lei 4159, onde tem uma análise muito simples com relação ao mérito desse projeto, e o parecer ele não é conclusivo com relação ao mérito também, só conclui com relação à legalidade. Então, a gente gostaria de ouvi-lo com relação a esse aspecto. Boa tarde a todos. Eu acho que o Gonzaga explicou muito bem o que ocorre aí. O jurídico, o subsídio que ele dá a auxiliar os vereadores das comissões, o que ele realiza? Ele geralmente pega na legalidade e constitucionalidade do projeto. Tá? Então, nós atentamos especificamente para isso. Algumas vezes, naturalmente, nós acabamos entrando um pouquinho no mérito, mas assim, é breve. Tá? Nós jamais aprofundamos no mérito.
Tá? E como muito bem colocou o Luiz Gonzaga, isso daí geralmente é realizado como? Nós realizamos sempre a constitucionalidade e legalidade do projeto, ele vai para a diretoria legislativa e eles realizam um estudo lá e auxiliam as comissões no mérito. Tá? Então, por isso, nesse caso aqui, pelo que eu estou observando aqui, está em conjunto. Tá? De repente, faltou o mérito aqui. Como o Gonzaga explicou, ele não sabe por que não teve esse estudo do mérito lá. Tá? Mas nada impede que as comissões, vamos dizer assim, acresça, faça um aditivo a esse, falando sobre o mérito, ou até mesmo fazer em separado. Como o Santos até colocou, que, segundo o regimento, a primeira comissão de Constituição, Legislação e Redação, quando ele está inquinado de inconstitucionalidade ou ilegalidade, ele nem prossegue. Porém, a partir do momento que ele está prosseguindo, ele está seguindo o trâmite normal dele, as outras comissões vão ter que manifestar. É pertinente a cada assunto. Eu acho que foi mais ou menos o que vocês falaram aí. Ok? Continua em discussão. Eu sugeri aí aos vereadores aí, se assim vocês decidirem, a secretaria reedita aí o parecer separadamente, só o da comissão, como não tem inconstitucionalidade, podia dar para dar isso como resolvido já, pela constitucionalidade. E eu solicito lá um trabalho de mérito lá para os relatores, os dois relatores, tentar fazer para a próxima semana uma reunião a respeito do mérito das duas comissões conjuntamente, né? O mérito a respeito das duas comissões. Eu acho que seria uma maneira de resolver, né? Uma proposta aí. Que é a sua sugestão. Então está. Eu acho isso importante que o Luiz falou, a tramitação desse projeto, né, como a gente da área de saúde conhece muito bem, a tramitação desse projeto é muito importante para a área de saúde em geral. Então acho que isso tinha que ser fazer o mais rapidamente os méritos para depois entrando o mais rápido possível esse projeto. Então fica essa sugestão para a gente discutir e votar aqui, de separar então o parecer, mas a gente para a comissão de Constituição, a gente votar a hora que já tiver separado, não votar agora do jeito que está. A gente vota novamente na hora que separar, tá certo? Então separar o parecer, o da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, e as outras duas comissões fazer a análise do mérito e um parecer em separado. É isso? Então, em votação, essa sugestão, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Ok. Então, está decidido, de separar o parecer. E Wilson, na próxima reunião da Comissão de Constituição, a gente faz a aprovação desse parecer, que não vai ser diferente, mas a gente faz na reunião específica da nossa comissão. Tá já. Ok? Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada essa reunião conjunta, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.